SGBDs processam, otimizam e executam consultas e transações. A primeira etapa de processamento consiste no parsing, em que a string de consulta é segmentada em tokens. Cada token é analisado para verificar se as regras gramaticais da linguagem SQL estão sendo respeitadas e se os metadados, como nome de tabelas e atributos, pertencem ao esquema do banco de dados. A segunda etapa processa a representação interna da consulta gerada pelo parser, geralmente uma árvore de consulta, a fim de escolher uma estratégia eficiente para a execução da consulta, expressa em um plano de execução. A terceira etapa consiste em gerar um código compilado ou interpretado para a execução da consulta, a partir do plano de execução. Finalmente, na quarta etapa, o código de execução é executado e o resultado é gerado. No parsing, ocorre a tradução da consulta em expressões da álgebra relacional. Cada bloco select from where é convertido em uma expressão da álgebra relacional. No exemplo, o primeiro comando SQL apresenta a consulta a ser processada, sendo ela decomposta em duas consultas, cada uma sendo convertida em uma expressão de álgebra relacional. Cada operação da álgebra relacional demanda a utilização de um algoritmo específico para sua execução. Por exemplo, uma operação de junção pode demandar a execução de um algoritmo de ordenação externa ou pesquisa, enquanto uma operação de agregação pode demandar a execução de um algoritmo de hashing. Não obstante, a execução de um conjunto de expressões algébricas representativas de uma consulta demanda a escolha de uma entre várias estratégias possíveis de execução, sendo essa escolha feita exclusivamente pelo SGBD, dependendo da tecnologia de armazenamento e da organização de dados existentes. Por exemplo, usar um algoritmo de hashing para processar uma operação de junção pode ser eficiente se tivermos espaço em memória primária suficiente para construirmos uma estrutura hash. Da mesma forma, usar um algoritmo de pesquisa binária para processar uma operação de seleção pode ser eficiente para arquivos ordenados. Um algoritmo de ordenação e intercalação, merge sort, ordena um arquivo em memória secundária em duas etapas. Na etapa de ordenação, partes, conhecidas como runs, do arquivo são transferidas da memória secundária para a memória primária, ordenadas em memória primária e regravadas em memória secundária. O número de buffers disponíveis na memória primária e o número de blocos do arquivo em memória secundária determinam o número de runs ordenadas a serem intercaladas na etapa de intercalação. Na etapa de intercalação, as runs ordenadas em memória secundária são mescladas de x em x umas com as outras, onde x é o número de buffers disponíveis em memória primária menos 1. A intercalação se dá em múltiplos passos, até que todo o arquivo ordenado esteja armazenado em uma única run final. Na figura, observamos um exemplo de merge sort com um arquivo, no bloco superior em cinza, contendo 24 registros distribuídos em 12 blocos de disco. Considerando a disponibilidade de 3 buffers em memória primária na fase de ordenação, 4 runs ordenadas são geradas, uma representada pelo bloco amarelo, outra pelo vermelho, outra pelo azul e outra pelo último bloco amarelo. No primeiro passo da intercalação, as runs são mescladas duas a duas, sendo a run amarela mesclada com a vermelha formando uma nova run laranja e a run azul mesclada com a amarela formando uma nova run verde. No segundo e último passo da intercalação, as runs laranja e verde são mescladas formando uma única run cinza escura contendo o arquivo ordenado. Para ordenar um arquivo com 1024 blocos usando 5 buffers, serão necessários 205 runs na fase de ordenação, sendo que a intercalação consumirá 4 passos, com as runs mescladas 4 a 4. No passo 1, as 205 runs serão mescladas em 52, que no passo 2 serão mescladas em 13, no passo 3 serão mescladas em 4 e no passo 4 serão mescladas em uma única run ordenada. Observe que o custo do algoritmo de ordenação merge sort é de n log n. Para executar a operação algébrica de projeção, pode ser necessário eliminar registros duplicados, caso distinct seja utilizado no comando SQL. Para tanto, existem duas estratégias possíveis: a baseada em ordenação, onde ordena-se o resultado da projeção e varrem-se os registros resultantes, removendo duplicatas em registros adjacentes, a um custo n log n, ou a baseada em hashing, onde cada registro do resultado é adicionado a uma partição hash, caso a partição ainda não esteja preenchida, a um custo O de n.
Para a operação algébrica de seleção, inúmeras estratégias são possíveis, dependendo da existência de índices e da característica e complexidade da condição de seleção. Em um arquivo não indexado, por exemplo, podemos usar um algoritmo de busca linear com custo O de n, ou um algoritmo de pesquisa binária com custo O de log de n, caso a condição de seleção envolver comparação de menor, menor igual, igual, maior, maior em campo de ordenação, ou ainda um algoritmo de hashing com custo constante, caso a condição de seleção envolver comparação de igualdade no campo hash. Para arquivos indexados, podemos usar um algoritmo que pesquise no arquivo de índice com custo em diferentes bases logarítmicas, dependendo do tipo de índice construído sobre o campo de indexação, caso a condição de seleção envolver comparação de menor, menor igual, igual, maior ou maior em campo de indexação, ou ainda pesquise em índice hash com custo O de 1, caso a condição de seleção envolver comparação de igualdade no campo de indexação. Se a condição de seleção for complexa com operadores conjuntivos, podemos utilizar índices compostos a um custo logarítmico e índices individuais ou múltiplos combinados com pesquisa linear, com custo entre O de n e O de log de n. Para operadores disjuntivos, a utilização de índices a um custo logarítmico demanda a existência de índice em cada campo da condição de seleção. Para as operações algébricas de conjunto, pode ser necessário usar um algoritmo de força bruta com custo quadrático para produto cartesiano ou uma estratégia baseada em ordenação, onde ordenam-se os conjuntos, varrendo-os concomitantemente para aplicar a operação de conjunto apropriada, com custo O de n log n. Ou uma estratégia baseada em hashing, onde cada registro de um conjunto é adicionado a uma partição hash, alocando-se ou desalocando-se registros dessa partição a partir do hash aplicado no outro conjunto a um custo linear. Para executar a operação algébrica de agregação, existem estratégias diferentes, dependendo da existência de índices e campos de agrupamento. Se campos de agrupamento não são especificados, podemos adotar uma estratégia de varredura completa, com custo linear, ou uma estratégia baseada em índice, caso o campo usado na função de agregação possua índice, com custo logarítmico. Se campos de agrupamento são especificados, existem três estratégias possíveis: a baseada em ordenação, onde ordena-se o arquivo pelo campo de agrupamento, varrendo e computando a função de agregação para cada partição a um custo n log n; a baseada em hashing, particionando o arquivo usando uma função hash e computando a função de agregação para cada partição a um custo linear; ou simplesmente computando a função de agregação se houver índice de agrupamento no campo de agrupamento, com custo linear. Para a operação algébrica de junção, algumas estratégias são possíveis, dependendo da existência de índices e da característica e complexidade da condição de junção. A junção de loop alinhado é uma estratégia força bruta com custo quadrático, usada caso não haja índice ou ordenação em nenhum dos atributos usados na junção. Caso haja índice em ao menos um dos atributos, a estratégia de junção de loop único pode ser usada para varrer o arquivo de maior custo de busca e pesquisar o índice do outro arquivo usando o campo envolvido na condição de junção, a um custo O de n log n. A estratégia de junção ordenação e intercalação ordena os arquivos pelos campos envolvidos na condição de junção e varre simultaneamente ambos os arquivos ordenados, combinando registros que satisfazem a condição de junção a um custo n log n. Já a junção hash oferece custo constante, desde que a condição de junção seja uma condição de igualdade. Para a operação junção externa, combinamos estratégias de junção e de conjunto. Particularmente, usamos uma estratégia de junção para combinar registros dos dois arquivos e, posteriormente, usamos estratégias de conjunto para realizar operações de diferença, produto cartesiano e união para adicionar registros do arquivo externo aberto. O custo dessa operação é o custo combinado das operações de junção e de conjunto.